Olá pessoal, neste vídeo nós vamos discutir o novo Código Florestal em comparativo com o antigo Código Florestal que foi publicado no ano de 1965. Então foram quase 50 anos praticamente aí, entre um código e outro. Nesse período houve um desmatamento muito grande no Brasil. Nós vamos discutir aí o problema que se originou em termos de reposição das florestas, né? O código antigo ele não foi respeitado e o código novo agora foi feito, na verdade, tentando lidar com isso para tentar contornar o problema, na verdade, de existirem enormes áreas nas propriedades que foram desrespeitadas, foi desrespeitado o código e não tem mais floresta. Beleza? Bom, a fonte principal da minha apresentação, e claro, os créditos, é para a palestra do John Paul Metzger e alguns outros trabalhos aí que vão aparecer ao redor no decorrer da apresentação. Então aí está a referência principal e o John. E aqui tem outras ideias, né, outras discussões sobre o Código Florestal publicada. Algumas foram publicadas na Biota Neotrópica, que é uma revista online da FAPESP. Vocês podem depois ler mais aí, se aprofundar mais sobre o código. E inclusive um dos artigos do grupo da da USP de Piracicaba foi enviado para a revista Science, com a ideia de chamar atenção para o fato de que os cientistas, que poderiam dar as melhores opiniões, talvez, sobre como fazer uma lei para proteger as florestas, não foram ouvidos ou foram muito pouco escutados na confecção desta lei. Então tem a seção de letras lá, de cartas, e lá está esse artigo pequeno, mas com grande importância para o Brasil, um alerta sobre as consequências do novo código, em termos de ele é um código, às vezes, em alguns pontos, muito brando. Então, o grande problema das leis brasileiras, em relação às florestas, é que elas não são cumpridas. Então, eu não vejo o texto da lei como um grande problema no Brasil. No Brasil, se tivesse sido cumprido o primeiro Código Florestal, o segundo Código Florestal não precisaria ter sido discutido assim com tanta veemência, né, e não teria gerado tanta polêmica, pois não teria sido discutido, por exemplo, a parte do perdão para quem desmatou florestas até um certo período, que é uma coisa que, se a gente pensar filosoficamente, faz sentido você perdoar alguém que destruiu florestas. Porém, será que a natureza vai nos perdoar se a gente destruir as florestas e vier uma consequência aí de enchentes, erosão, queda de barreiras, como já aconteceu no Rio de Janeiro? Então, no Brasil, as leis são feitas e não cumpridas. Esse é o maior problema, na minha modesta opinião, né? Então, o novo Código Florestal foi proposto em 2012, a Lei 12.651, e o autor da ideia é o Aldo Rebelo. Tá? E aí eu coloquei essa figurinha do Darwin para demonstrar aí o que aconteceu na confecção da lei, né? Os cientistas não foram ouvidos em alguns pontos cruciais da lei. Então a lei ela passou primeiro da Câmara, depois para o Senado, depois voltou para a Câmara,
E aí, em 25 de abril de 2012, foi aprovada novamente pela Câmara. Depois tem a questão dos vetos, né, feitos pela presidenta, que a gente vai comentar mais adiante. Os cientistas consideraram, né, esse novo código uma derrota para o governo da Dilma, uma vez que o partido dela sempre apoiou uma reforma no código, no sentido de tornar mais difícil o desmatamento. Só que o que aconteceu com o novo código é que ele facilitou algumas coisas aí que até são inadmissíveis, né? Então, o Congresso Nacional, na verdade, ele há muito tempo ele tem uma bancada ruralista muito forte que defende os interesses dos grandes produtores rurais, certo? E essa bancada se uniu e o outro lado que defende o meio ambiente e as questões das florestas foi representado por um único congressista, o Heitor Valente. Então, num contexto de democracia, já podemos imaginar o que aconteceu, né? 30 contra 1 ou 2, o resultado é previsível. Os vetos que ela fez, a Dilma no caso, né, foram feitos pela medida provisória 571 de 2012 e são mais no sentido de eliminar os textos ruins, tá? Depois a gente vai comentar que temos de vetos. E aqui tem mais uma literatura se vocês quiserem se aprofundar no assunto. Bom, então, mas o que é o Código Florestal? O Código Florestal é a lei que rege toda a questão das florestas no Brasil e muitas outras coisas, tá? Tem até mesmo em zonas urbanas tem um pedaço aí do código que trata de como tratar a vegetação em áreas urbanas. Tá? E um detalhe importante é que o Código Florestal ele rege o que acontece com as florestas em áreas privadas. As áreas públicas, que é quase que 37%, né, das florestas do Brasil, que são os parques, as áreas do governo, são regidas por outras leis. Bom, 73% então das áreas florestais no Brasil pertence a pessoas, a empresas e não ao governo. Então está aí uma grande dificuldade para lidar, né, com o que ocorre com as pessoas. Você vai ter que encaminhar as pessoas para a lei, ou seja, não há uma culpabilidade no governo se acontecer certas coisas na terra de uma pessoa, um cidadão, né, comum. Ele vai estar à mercê da lei. E imagine o quanto a lei brasileira vai ter, o judiciário brasileiro vai ter que julgar de processos correspondentes a esse novo código. Bom, considerando o código de 1965, ele protegia a vegetação nas áreas de proteção permanente, né, que eram o topo do morro, dunas, beira de rio e manguezais, né. Então, pela lei de 65, a vegetação nessas áreas ela não poderia ser cortada de forma alguma. E a lógica seria que fosse preservado, né, 100%. Essa lógica aqui não é o que está na lei de 65, é o que os pesquisadores disseram, muitos pesquisadores da área florestal e da área de direito ambiental da USP nas reuniões que eles fizeram aí, que foram apresentadas nessa palestra, que é a base para a apresentação. Então as reservas legais seriam áreas diferentes da área de proteção permanente e que seriam 20% do do resto da propriedade, desconsiderando a área de reserva de proteção permanente. Tá? Então você é obrigado, era obrigado, além de ter
proteger a totalidade, né, dessas áreas, você tinha que proteger mais 20%. Né? E se a tua terra caísse na Amazônia, você teria que proteger 80%. Né? Se caísse no Cerrado, mais 35% e em outras, mais 20%. Assim é que era a lei. Né? Então aqui tem um desenho ilustrando o que são essas áreas, né, no jornal O Estadão. Então a gente pode até ler aqui, ó, zona protegida, área de proteção permanente. Coberta ou não por vegetação nativa, vejam só, com a função ambiental de preservar a água, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o solo e assegurar o bem-estar das pessoas. Isso é uma coisa que o povo brasileiro ainda não entende, né? Os produtores rurais ainda não entendem. No momento que você protege aqui em cima a floresta e não faz nada aqui em cima, deixa com floresta, não é uma coisa que você vai perder economicamente. Você vai ganhar economicamente, porque isso aqui primeiro não vai cair na sua cabeça. Tá? Então a gente tem que ser meio grosso para falar essas coisas, senão as pessoas acabam não entendendo. E outra coisa, por que é importante economicamente? Se você deixa sem cobertura a sua terra nas áreas críticas, você vai perder terra como produtor rural. E a terra, para quem estuda solos, a gente sabe, são 500 anos para formar uma camadinha de solo de 20 centímetros. E numa enxurrada você pode perder toda essa camada. E aí, como é que você vai fazer? Então, acho que isso precisa ser falado nessa discussão do código, porque as pessoas entendam do que se trata isso no bolso da pessoa. Tá? Né? Então, essas áreas de proteção permanente mudaram em relação agora ao Código de 65. Né? Por exemplo, no código atual são admitidos alguns usos das áreas, desde que considerado de interesse social ou baixo impacto. E as APPs serão desconectadas do cálculo de área da reserva legal das propriedades. Então agora, área de proteção permanente mais 20% da reserva legal, eles eram independentes. Você tinha que ter a área de proteção permanente mais 20%. Agora você pode combinar eles. Eles podem, por exemplo, se você só tiver a área de proteção permanente, vai ser só ela, né? E os 20% que você teria que fazer, se enquadrar nessa área, vai ser os 20% vai acabar entrando como área de proteção permanente. Então você vai proteger menos áreas. Tá? Em costas, né, com declividade superior a 45 graus, aqui, ó, tem que ser protegida pela nova lei. Topos de morro, montes, montanhas e serras, idem. Nascentes, 50 metros ao redor delas, tem que estar protegido. Mata ciliar, em torno de um curso d'água, de 30 metros a 500 metros em cada margem, dependendo da largura do curso d'água. Restingas, tá? Áreas fixadoras de dunas e mangues. Por que tem que proteger essa área aqui? Porque no Nordeste brasileiro, onde isso não é protegido, a gente sabe o que acontece. A areia engole a sua casa. Então, a natureza ela vai fazer com que as pessoas obedeçam o código no futuro. Essa é a minha opinião. A lei, se a gente não cumpre a lei, a natureza vai fazer a lei para nós. Ou seja, se você faz a sua casa e não cuida aqui, a sua casa vai ser engolida pela areia. Então é muito mais grave o desrespeito ao código do que simplesmente o desrespeito a uma lei e as consequências. Né? O que mudou em relação aqui aos cursos dos rios, por exemplo? Quem tiver desmatado as margens de rios só precisará recuperar 15 metros em cada lado dos rios mais estreitos. Tá? Então, pessoal, o que é 15 metros? É uma árvore, né? De médio porte. Para qualquer pessoa com bom senso, a gente vai parar para pensar. Será que uma árvore assegura a barranca de um rio? Não, né?
No Brasil, o que acontece? A nossa situação atual das nossas florestas, considerando que o grosso das florestas é a Amazônia, dá uma indicação, não é real essa indicação, né? Que 60% do nosso território está preservado. Ele está, mas o grosso desses 60% é a Amazônia, tá? Os outros biomas, eles estão extremamente ameaçados, certo? Ou tipos de vegetação, segundo alguns autores. Então a Mata Atlântica está só 4%. Então esse 60% ele é surreal, ele não reflete a realidade. Campos Sulinos, então, nem se fala, altamente ameaçado. O Cerrado, então, Caatinga. Essa grande área de território sendo preservada, para muitas pessoas, ela é um indicativo de que não teria áreas para agricultura. Seria um impedimento para a agricultura. Essa foi uma das discussões que ocorreu na votação do Código em 2012. Só que acontece o seguinte, né? Se você tem áreas de 28% ocupando a agricultura no país, e o país é imenso, você vai, os cientistas defendem o seguinte ponto de vista: você vai destruir o resto de floresta que tem, degradar, para plantar, ou vai tentar reocupar áreas que já foram abandonadas aqui nesses 28%, devido ao mau uso do solo, diga-se de passagem, e o próprio desrespeito ao código. Então a questão que está em jogo aqui não é que falta espaço para a agricultura, é que a nossa agricultura ela é de baixo rendimento, tá? E tem que melhorar bastante. Porque existem países como a Alemanha, que nesses 28% aqui que o Brasil tem, cabe várias coisas aí, né? Acho que cabe mais do que uma Alemanha até. Tem altíssima produtividade, alta tecnologia. Então, o brasileiro ele só vê uma solução para o problema: derrubar a floresta e investir em agricultura de baixo rendimento. Quando, na verdade, a gente deveria pensar em recuperar as áreas que foram destruídas aqui para a Revolução Verde, né? Só que aí sai mais caro, né? Dói no bolso. E tentar melhorar o rendimento da nossa agricultura. Então, na verdade, esse é um grande desafio aí para os profissionais da área da agronomia e engenharia florestal, para proteger até as florestas restantes, tentar melhorar, recuperar as áreas que já foram destruídas e melhorar a produtividade da agricultura brasileira. Sistemas agroflorestais, tá? Você ocupa vários estratos. Vocês podem olhar outra palestra minha aí que fala sobre isso. Ocupa verticalmente, horizontalmente muito mais a área e de forma bastante racional também no uso de agrotóxicos e essas coisas, procurando sempre fazer uma agricultura mais natural possível, né? Eu já postei 2 vídeos sobre isso, espero que vocês olhem lá. Sistemas agroflorestais é uma forma de fazer isso acontecer nessa pequena área que a gente tem para agricultura. Em termos de porcentagem, que na verdade em termos brutos mesmo não é uma pequena área não. Quase a metade do país. Então, nessa discussão toda, os clamores dos cientistas e suas soluções não foram ouvidos, né? Alguns cientistas mais radicais até chegaram a pensar: será que não era o caso dos cientistas se envolverem mais ativamente e até mesmo concorrerem nas eleições e ter representantes no Congresso, a fim de sua voz ser ouvida? Então o que os cientistas queriam e que não foi ouvido é não computar a APP como reserva legal. Elas deveriam ser computadas independentemente, né? Já a bancada ruralista pensava o seguinte: se a APP for computada como reserva legal, dobraria a área para a agricultura nas propriedades. Só que o problema é que isso aqui nunca foi respeitado no passado, então já está muito reduzido, entendeu? Você querer que uma seja considerada dependentemente da outra não é legal, porque já não existe quase nada de reserva legal e também de área de proteção permanente. Outra questão
é a questão do leito regular para definir as áreas de proteção permanente ripárias. Tá? No antigo Código Florestal, a área de proteção permanente em beirada de rio considerava o rio, que é o leito regular, mais a área de várzea anual, aquela área que alaga. Tá? Hoje em dia, isso mudou. O Código novo aprovou só o rio mesmo e mais 30 metros, tá? Que podem alagar ou não. Né? Se alagar mais de 30 metros, essa área não vai ser preservada, ela vai ser aberta para poder fazer agricultura. Agora, qualquer pessoa com bom senso já vai chegar à conclusão do que vai acontecer. Né? Se uma área que deveria ser protegida porque ela é alagada, é liberada para agricultura, e você plantar lá, você está correndo risco. Né? De novo, não vai dar em nada. Você vai plantar lá, vai vir o rio alagar e levar tudo embora. E aí? Né? Isso aqui é como pedir, aqui fui eu que escrevi, então, isso é como pedir para ter alagamentos na tua área. Né? Porque você suprimir a vegetação que é natural nessa área, que ela evitava talvez alagamentos mais drásticos, e plantar outras culturas anuais, não vai dar certo. Outra coisa que mudou em relação ao Código de 65, áreas inclinadas de 25 a 45 graus, agora podem ser utilizadas para pastagem. É mais um convite a você colocar gado em áreas onde não poderia ter gado e ter erosão. Né? Só com inclinações maiores de 45 serão protegidas. Com a abertura dessa nova faixa para exploração de pastagens para gado, você perdeu 600 mil quilômetros quadrados de terra, de florestas, para a agricultura. Isso não é pouco, né? É uma Espanha, é uma França. Né? O mais bizarro dessa nova redação do código é que os 30 metros se aplicam às áreas urbanas, esses 30 metros aqui. Tá? Agora perceba o absurdo, né, que foi aprovado. Se o rio alaga até 50 metros e você diz que vai proteger só o leito e mais 30 metros, o que pode acontecer se você permitir a construção de um prédio nos 20 metros restantes? Esse prédio vai ser construído, como já aconteceu em algumas cidades onde eu morei. Até meus pais sofreram com isso, eles moravam num prédio, o rio encheu e alagou o prédio. Normal, né? A natureza vai fazer a lei se cumprir da forma mais cruel possível, ou seja, quem investiu o seu dinheiro para comprar o prédio, construir o prédio, quem colocou apartamento lá e alugou, se deu mal. Porque quando alagou o rio, ficou 2, 3 semanas, você não podia sair de casa, nem comprar um leite. E agora o prédio está à venda, os apartamentos estão para alugar e ninguém aluga. Então a natureza mesmo vai dar cabo dessas imperfeições no código, essa é a minha opinião. E aí é que a gente vai sofrer, porque vidas vão ser perdidas com isso, como já aconteceu em algumas cidades, né? Angra dos Reis, São Luís do Paraitinga. As pessoas têm que começar a entender que o não cumprimento das leis da ecologia pode acarretar na perda de vidas humanas. E aí só tem que culpar quem? A natureza, né? Ah, porque vai chover, vai ser uma desgraça. Cara, isso é normal, o ser humano é que tem que planejar suas habitações. Veja Estados Unidos, né? Tem o cinturão dos tornados. O que as pessoas fazem lá? Vivem que nem tatu. Passa o tornado, leva a varanda, algumas cadeiras, mas a casa está embaixo da terra. Queria ver se tivesse isso aqui no Brasil. Nós ia perder tanta vida por causa da mau cumprimento e mal elaboração dessas casas, né? A gente ainda tem um país privilegiado. Podem ver que eu já estou ficando irritado nessa discussão do Código Florestal aqui. Bom, vamos continuar aqui. Minimizar aqui. Só queria ver, já foi meia hora quase. Acho que eu vou fazer umas 3 apresentações para englobar tudo isso, viu? Certo. Então a SBPC, né, que é tipo o IPCC lá das mudanças climáticas do Brasil, né, em termos de reunir cientistas,
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência reuniu vários cientistas da área ambiental e jurídica, propôs 10 pontos críticos para ser considerado um novo código e que poderia acarretar até mesmo em perda de vidas humanas, como eu falei aqui. Nenhum, né, desses pontos foi considerado pelos políticos. Então, essa música já não toca mais, né, nas rádios, graças a Deus. Mas isso resume a atitude dos políticos, né? Tô nem aí, né? E os vetos da Dilma só retiraram os maiores absurdos que havia. Então pensem no que havia antes que foi retirado, né? Só para falar, vocês também podem pegar a lei, né? Está na internet, lei 12.700 e não lembro o resto, sou ruim de memorizar números. Mas vejam lá de volta no início do vídeo aqui, está lá o número da lei, vocês podem baixar essa lei. É até interessante comentar, né, como que funciona depois essa estrutura do texto da lei. Às vezes ela vem com uma série de risquinhos que foi riscado e tal, na internet, sublinhado, que é o texto que foi mudado em relação a versões anteriores. E aí você pode ter em algum momento na internet que você pode clicar, pedir só a redação válida, aí some aquelas partezinhas. E aí você vai conseguir só ler o texto que realmente está valendo. Esses textos que ficam riscados na lei é mais para quem estuda a lei mesmo, para ver o que mudou, o que não mudou. Interessante. Daqui a pouco eu faço uma busca aqui no meu notebook e vou mostrar a lei como que funciona certinho essa parte dos textos. Bom, o que mais? Reserva legal. É uma área necessária à proteção da fauna e flora nativas, né? Nessa área você pode fazer o que se chama de plano de manejo sustentável, né? Fazer a retirada de algumas coisas aqui de forma que não altere tanto a dinâmica da floresta. Antes de 2008 já havia uma discussão sobre o novo código, tá? E nessa entrefase aí ocorreu muito desmatamento, pois falava-se em anistia, então algumas pessoas, ou falava-se que não ia poder mais cortar nada depois de tal tempo, então alguns mais ligeiros aí acabaram cortando áreas de floresta, na esperança de que fossem depois realmente dispensados de recompor a área que foi destruída, né? Então, em relação ao Código de 65, o que mudou? Os pequenos produtores podem ser dispensados de recompor o que foi desmatado antes de 2008. Depois que surgiu os boatos aí, houve desmatamento para tentar se beneficiar de uma lei que ainda nem existia, isso vai ter que ser, você vai ter que recuperar isso, viu? Se você cortou. E as multas ficam suspensas para os que regularizarem o imóvel, beleza? Depois a gente vai ver o que é exatamente esse regularizar aí. A área de reserva legal poderá ser usada por atividades de baixo impacto. Então aí tem coleta de frutos, várias coisinhas aí que pode usar. Que não tem tanto impacto como a retirada de madeiras e outras coisas, né? E aqui também tem uma outra coisa, né? Que é as áreas desmatadas de acordo com a legislação vigente na época serão consideradas de uso econômico consolidado. Depois a gente vai ver o que é isso. Então houve um decreto em 2009 que prevê a anistia de multas já aplicadas para os produtores rurais que regularizarem seus imóveis, tá? Mas não houve adesões, vejam só. As pessoas preferem pagar a multa do que regularizar seu imóvel, deixar ele ecologicamente regularizado, juridicamente regularizado, e além de não quererem, né, recuperar para ter uma propriedade estável, não perder solos e não perder as plantações, as pessoas preferem ainda pagar a multa. Então esse raciocínio em relação ao meio ambiente
como uma coisa que você pode fazer o que quiser com ele e que não vai ter nenhum problema para você tem que mudar no Brasil, certo? Até mesmo para o próprio bem das pessoas, né? Que lá vivem. E aí você pode pagar, né, pelo que você destruiu, e, comprando, na verdade, né, uma espécie de crédito aqui de reserva legal em outros estados até, desde que seja no mesmo bioma. Depois a gente vai discutir bem o que significa isso aqui. Então, se você desmatou, você tem que pagar. Não seria melhor você mesmo recuperar suas áreas desmatadas, em vez de pagar uma grande quantidade de dinheiro, já que você tem as florestas aqui para pegar as mudas, né? Pense nisso. Bom, pela minha modesta opinião, já que hoje em dia vale esse leito aqui, ó, regular, de preservação, e mais 30 metros só, todo o outro resto está livre para fazer o que quiser, vocês podem esperar muito disso aqui, ó, né? Os desavisados vão fazer várias atividades numa área que a qualquer momento poderá ser reclamada pelo rio. E aí você sabe que não tem choro nem vela, né? Então o que era o certo aqui? Certo é quando o Brasil fez a sua ocupação, já ter pensado nisso, né? Lá nos 1700, 1800, era ter pensado, né? Nossa, nós começamos a construir uma cidade aqui. 10 anos depois veio uma enxurrada e destruiu tudo. Onde deveria ser feita a cidade? Nos 1825. Bom, aqui não aconteceu nada, né? Aqui é topo de morro. Mas aqui não é, ó, e não aconteceu nada. Então aqui pode ser a cidade. Né? Deixa essa área aqui com floresta, porque sempre vai ter problema aqui. Né? Você pode ter 25 anos extremamente felizes na sua casa aqui. No outro ano aconteceu o que aconteceu em São Luís do Paraitinga. Então eu acho que o Código Florestal ele vai ser cumprido por determinação da natureza, como eu já falei. E eu realmente aconselho a quem está assistindo o vídeo que pense muito bem nessa fotografia aqui na hora de construir um prédio ou na hora de comprar um apartamento ou uma chácara, qualquer coisa. Não pense que você está, porque está protegido aqui na beirada, mais 30 metros, você não vai entrar numa roubada, mesmo cumprindo a lei agora, né, a lei de 2012. Percebam aí as soluções para os problemas que vocês vão enfrentar. Ou você vai ter que conviver com essa realidade. Poderá perder tudo que você acumulou na sua vida em função de uma falta de planejamento aí, habitacional histórico que o Brasil tem. E esses 30 metros, volto a repetir, né, se aplicam às áreas urbanas. Por isso que pode acontecer muito disso aqui. Ó, né? Bom, no código de 65, para fazer uma reserva legal, você poderia comprar 20% de florestas do vizinho, que tem seus 70% de florestas preservadas, para você deixar os seus 20% regulares aqui com reserva legal. Isso é o que valia naquela época. No Código de 2012, as áreas consolidadas, ou seja, que tiveram uso indevido, receberam anistia de 80%. Tá? A pessoa só vai ter que recompor rios com menos de 30 metros, né? Aqui. E a área com mais de 45 graus de inclinação não pode mais utilizar. As discussões vão novamente bater na agricultura, né? Por exemplo, se você tiver que recompor um rio aqui, onde tem a plantação de arroz, para quem planta arroz, ele não vai gostar da ideia, né? As pessoas que plantam café aqui em Minas Gerais, por exemplo, ou uva no Rio Grande do Sul também, vão ter que entrar nos conformes com isso aqui.
Então as áreas inclinadas, elas vão acabar gerando algumas discussões aí, e vai ter protesto com certeza daqui a uns tempos, quando as pessoas aos poucos tiverem que ir cumprindo isso, uma vez que até o cumprimento da nova lei já está muito atrasado, né? Bom, agora mudou aquela questão de comprar a terra do vizinho, agora você pode comprar em qualquer lugar, né? Desde que seja o mesmo bioma. Se você destruiu o Mata Atlântica em Minas Gerais, você pode comprar uma Mata Atlântica na Bahia, né, proteger aqueles 20% que você desmatou em Minas. E o contrário, se você desmatou 20% na Bahia, você pode comprar de uma pessoa em Minas, desde que seja o bioma Mata Atlântica, para entrar sua propriedade entrar regularizada. Só que a gente sabe, né? Por exemplo, eu morei no sul da Bahia e morei aqui em Minas. Eu sei que 1 hectare de floresta no sul da Bahia ele tem a segunda maior diversidade do mundo de árvores. Então, se as pessoas todas cortarem lá na Bahia e comprarem em Minas, até às vezes pelo preço da terra, né, para proteger, ecologicamente você vai estar trocando uma floresta altamente diversa por uma floresta menos diversa. Então, isso aqui, ó, abre uma brecha para que você possa comprar em outros lugares, né, mais baratos, de menor validade e até de menor qualidade ecológica para compensar um crime cometido, né, destruição de reserva legal em áreas de alto interesse ecológico e alta diversidade. Por isso que eu coloquei aqui, ó, agora pode você destruir uma mata atlântica prístina, né, totalmente preservada em Ilhéus, onde tem a segunda maior diversidade vegetal do mundo, comprovado. Depois eu posso mostrar o artigo aí para vocês. E posso destruir lá e comprar numa área degradada em Minas, uma floresta secundária aí para reverter o crime, né? Então a reserva legal, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar em áreas que eram ruins, né? Onde nada podia ser feito em termos de agricultura, que vai ficar a reserva legal agora. E ela vai ainda poder ser utilizada. Então é um convite, né, para detonar mesmo a floresta. E o mais estranho de tudo é um artigo que surgiu agora em 2010, pessoal lá de Ilhéus, comprovando que 10% de área para essa reserva legal e área protegida, né, permanentemente, não conserva quase nada, tá? De aves, anfíbios e mamíferos. São porcentagens muito pequenas em relação à área total que não garantem que esses animais mais frágeis, principalmente anfíbios aqui, mantenham sua diversidade e suas funções ecológicas. Então, isso vai ter consequências graves aí. Se algum sapo um dia tiver cura para AIDS, esse sapo provavelmente já se perdeu, pois a reserva legal não reserva o que deveria reservar. Bom, mais uma discussão. Estamos naqueles pontos, então, levantados aí pelos pesquisadores da SBPC. Vou fazer um breve intervalo, já volto. Bom, vamos seguir então. Uma outra questão é a questão dos módulos fiscais, né? O pequeno proprietário é considerado aquele que tem até 4 módulos fiscais no Código de 2012. O módulo fiscal é uma quantidade de terra, ele varia muito de acordo com o bioma. O tamanho do município, melhor dizendo. Municípios enormes como os que ocorrem no Amazonas, o módulo fiscal pode ser até de 300 hectares, enquanto que em municípios muito pequenos na região sudeste, pode ser 5, 10 hectares um módulo fiscal. Então o que mudou é que no último Código Florestal de 2012, se você tem menos de 2 módulos fiscais em termos de terras,
em hectares em uma dada região, você só recupera 10% da APP, tá? Em vez de recuperar toda ela, né? Bom, como 90% dos municípios brasileiros são municípios pequenos, né? Elas não terão reserva legal, ou terão pouquíssima reserva legal. E isso vai ocorrer numa área de 20% da área do Brasil e em 40% da área de Mata Atlântica, pois tem muitos pequenos municípios e vai se enquadrar nessa questão aqui. Ó, né? Você vai recuperar só até 10% da área de APP. Agora não sei se eu fiz confusão aqui, se é APP ou reserva legal, depois tem que dar uma checada aí. Fica de... Se aqui não é reserva legal, ó, fica de tema para casa aí para vocês. Bom, existe muita teoria sobre o que poderia acontecer, né? Uma das APAs mais estudadas em São Paulo, a área de proteção ambiental do Corambataí. Todo esse conhecimento foi pouquíssimo utilizado pelos tomadores de decisão na hora de escrever o código, né? Então, agora é uma opinião aqui do Ricardo Ribeiro Rodrigues, da USP de São Paulo, sobre esse problema, né, de existir um grande conhecimento científico dizendo o que pode acontecer se certas leis forem feitas e pouco a sensibilidade de quem escreveu o código e aprovou o código para ouvir os cientistas que estão estudando vegetação há 30, 40 anos, como o próprio autor aí. Aqui é o que existe hoje, né, de áreas protegidas em São Paulo. Vocês podem ver que ela se concentra a maioria no litoral, as divisões das bacias hidrográficas, né? E vou colocar colorido aqui, essa fonte aqui é Ricardo Ribeiro Rodrigues, onde estão as áreas verdes, né? E marrom, com floresta ombrófila densa, em amarelo, floresta de araucária, em azul, floresta semidecidual, e cinza também, e em verde bastante claro aqui, ó, as áreas de cerrado no estado de São Paulo. Se nós formos parar para pensar, já existe pouquíssima vegetação sendo preservada no estado de São Paulo, né? Então, se a gente for parar para pensar nisso, o estado de São Paulo ele é plantado praticamente com plantios em todo o resto aqui. Ó. Eu acho que é pouquíssima área que está sendo preservada, na verdade, né? E a lei ainda agora, em relação à lei de 65, é uma lei mais branda. Bom, os vetos da Dilma. Foram 12 vetos, tá, para que o texto retornasse à Câmara e ao Senado, mas ela não se comprometeu muito com as questões mais importantes. O Senado havia colocado, por exemplo, 15 metros de reposição para pequenos rios, né, que foram degradados, e a Câmara havia tirado isso. A Dilma colocou de 5 a 30 metros. O que a gente vai ver aí quando tem uma árvore de copa, grandes árvores, teria uma única árvore aí na beira desse rio. Não ajuda muito. Uma questão que claramente piorou em relação ao Código de 1965 é as propriedades com até 2 módulos fiscais terem que recuperar somente, parcialmente, as áreas de proteção permanente. Tá? Então lá era a área de proteção permanente mesmo, agora já está sanada a dúvida. Soluções. Medida provisória. Ação de inconstitucionalidade ou mais rigor. São soluções aí que é talvez o governo investir no Ministério Público, né, para realmente se fazer cumprir essa lei, já que ela é uma lei mais branda, né. Então vamos fazer uma lei mais branda e se fazer cumprir do que ter uma lei muito rigorosa que ninguém cumpria. Pressão internacional, né.
pressão internacional que vai fazer com que o Brasil, o resto do mundo está sempre de olho no que está acontecendo no Brasil em termos ambientais, devido a isso influenciar provavelmente o clima mundial. Isso resumir aqui com essa palavra, né? Zeitgeist, que é uma série de filmes que falam sobre economia do mundo, sobre ecologia no mundo. É até interessante vocês procurarem essa palavra-chave aí e assistirem as 9 horas de vídeo que tem para se inteirar aí de como poder ser as soluções para um mundo melhor em todos os sentidos. É disso que eu estou falando. Então aqui eu também resumi o que eu assisti num outro vídeo, que é o Código Florestal, né? Também está nesse canal, YouTube. Todos os créditos ao autor. Ele conta aí uma história, né, falando do primeiro Código Florestal no Brasil. Nessa parte eu estou mais comentando uma comparação entre o código atual de 2012 e o anterior de 65, mais um histórico. Ainda não cheguei a entrar e ler realmente o código, como eu ainda vou fazer. Só estou na parte geral aqui da história, tá? Então já houve um outro código antes do de 65, que é o primeiro, né? E depois veio o código de 65, que era bastante rígido. Foi construído durante o regime militar, né? Primeiro ano do regime militar. E naquela política, né, de integrar para não entregar. Essas interrupções é quando passa algum carro de som. Desculpa aí, pessoal. Bom, então, integrar para não entregar. O que me assusta em relação aos códigos florestais do Brasil é o completo descumprimento deles, em termos de ninguém cumprir, né? Até 2001, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso que começaram a pressionar as pessoas para cumprir, mas aí já havia se passado o quê? 500 anos desde começaram a destruir as matas no Brasil. O Código de 65 ele diz claramente que áreas de preservação permanente teriam que ser intocáveis. Manguezais, matas ciliares, topo de morro, encostas. Imagine o absurdo, a maioria das cidades no Brasil, e ainda hoje se constrói prédios, não é difícil você encontrar isso. Prédios serem construídos muito próximos aos rios, tá? E se você comprar um terreno na Amazônia, uma área, 80% dessa área deve ser preservada, certo? Pelo Código de 65. O FHC, em 2001, lançou uma medida provisória onde se podia plantar em 50% da reserva legal na Amazônia. Então essa foi um dos primeiros afrouxamentos aí na lei, né? E quem não tivesse de acordo teria que recuperar, né? Quem desmatou mais de 50%, na verdade, teria que recuperar até 2008 ou sofreria uma multa, né? Lula, em 2008, promoveu uma anistia em vários aspectos aí dessa lei, né? E muitas pessoas acabaram, ao longo de todo o período de colonização do Brasil, comprando propriedades que já haviam sofrido desmatamento, e isso fez com que, em 2010, quando se começou a discutir um novo código, era um código que também pensava em como lidar com as pessoas que estão fora da lei, né? Para alguns autores mais radicais, é um código para salvar quem está contra a lei. No ano de 2012, olha que absurdo, 95% dos proprietários rurais do Brasil estão fora da lei. Então, se a gente fosse cumprir realmente as leis no Brasil, teria que prender 95% dos proprietários rurais. Ou pelo menos aplicar multa, né, a eles, tendo em vista que as áreas de proteção permanente no Brasil, no caso, é que não existem, né? Então, o que prevê o Código de 2012? Nada mais é do que uma anistia a quem desmatou de 1500 até 2008. Olha que doido.
e tem até 4 módulos fiscais. Então é uma anistia válida para os pequenos produtores rurais, em sua grande maioria, né? Perdoando aí 500 anos de desmatamento. Uma coisa que o Código Novo de 2012 permite é que um grande produtor rural pode comprar terras, né, passar escrituras para outras pessoas, dessa forma mudar a quantidade de terra que ele tem, criando aí um elefante branco, né? Ele vai fragmentar essas grandes áreas em áreas menores, e aí essas áreas menores vão ser utilizadas como base de cálculo, né, para se quebrar a lei, na verdade, né, fazendo isso. Você não tem mais aquela área gigantesca, né? São outros proprietários, e fazendo esse fracionamento da propriedade, você consegue escapar de alguns números aqui, né? Muito em função da questão dos módulos fiscais, que a gente já vai ver com detalhe o que eles significam. Em média, pelo Código Florestal, você preservaria 30 metros em cada margem de rio. Com o novo, vai se preservar em média 20 metros. Em média, a reserva legal era de 80% em 65, agora em média é 50%. Tá? Bom, vamos então agora, que a gente fez toda uma introdução de quase 1 hora sobre o Código Florestal, encerrar por aqui, e a próxima apresentação nós vamos entrar realmente nessa lei 12.651. Nós temos 145 slides e estamos no slide 30. Então agora nós vamos fazer mais 2 apresentações para entrar em detalhes aí sobre essa lei. Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, as coisas mais importantes nós vamos comentar em detalhes aí, utilizando o próprio texto da lei e algumas ilustrações, como essa primeira aqui, né? Que é uma espécie de explicação, né, sobre os textos que irão aparecer. Por exemplo, o que é um parágrafo, né? O que são os incisos, o que é um artigo, né? O que é caput, cabeça, o que é a linha. Tá? Então nos próximos vídeos aí vocês vão ver essa lei de 25 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, alterando a lei 6938 de 31 de agosto de 81, a 9393 de 19 de dezembro de 96 e a 11428 de 22 de dezembro de 2006. Revogando, né, as leis 4771 de 15 de setembro de 65, se revogando tornando não válida, né, o antigo código, que é o de 65, e essas leis aqui, né, de 89, mais a medida provisória de 2001 e da outras providências. Então, o primeiro artigo da lei, e a gente já vai encerrar essa aula só para falar do primeiro artigo. Então, leiam aí, né, o que significa esse primeiro artigo. Então, ele controla o código, não só, né, a reserva legal, a área de proteção permanente, controla a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima, tem artigos interessantíssimos sobre isso, a origem dos produtos florestais, incêndios, ó, o brasileiro que adora tocar fogo em floresta, que se cuida a partir de agora, e prevê instrumentos econômicos e financeiros, aqui um emo aqui na foto do dólar, para que se alcance esses objetivos, né? E aí vem os princípios da lei, tá? Mas a gente vai continuar no próximo vídeo. Um grande abraço aí para vocês.